Tite, a primeira vez que o Tite passou, ele percebeu que era Corinthians, que ele falou, sentiu assim, potência Corinthians, naquele gol do Fábio Baiano contra o Goiás. Tu estava me fazendo a pergunta e eu estava lembrando, cara, de dois, desse do Fábio Baiano e de um que eu abracei o Gandula no jogo contra o São Caetano, para saber o que era o Corinthians. Mas esse jogo do Fábio Baiano, no jogo contra o Goiás, foi emblemático. Nós estávamos com 10 homens e o Fábio Baiano machucado, tinha sido um jogador expulso. Então, na verdade, a gente estava com 9,5. E aquele meio, né, nós consistentes conseguimos fazer um gol e eu quero pegar quando eu vi, eu estava dentro do campo abraçando o Fábio Baiano e eu não sei como não fui expulso naquele jogo. Voltar em 2010, bom, dá para dizer que foi depois de uma era Mano, porque o Adilson ficou muito pouco tempo. Pouco tempo para o final do campeonato, o Ronaldo com problemas físicos, a chance do título. Como diz na gíria, foi uma bucha tão grande quanto comandar ali naquele início da era MSI? Não, foram diferentes, com características diferentes. Eu sabia da força do Corinthians, que nós tínhamos enfrentado o Corinthians, eu com o Internacional, e nós com o time que mais fazia gol no Brasil. Eu digo, nós vamos fazer gol aqui contra o Corinthians e nós vamos levar a decisão para o Beira-Rio. E o Corinthians estava muito forte, eram as duas equipes naquele momento apresentando o melhor futebol no Brasil. Nós perdemos aqui 2-0, nós não conseguimos fazer gol no Corinthians e aí praticamente perdemos o título aqui. E eu sabia da força do Corinthians. Sabia sim que algumas peças elas tinham caído, mas eu sabia da força que tinha. Tanto é que eu sabia que quando foi aberta a possibilidade, eu prontamente voltei. E tanto é que foi assim que nós vencemos. De 8 jogos, nós vencemos 5. O percentual de aproveitamento melhor que o Fluminense. Mas aquele campeonato ele foi meio escuro. Na parte clara, né, a contusão do Ronaldo pesou demais? Pesou no momento decisivo. Eu lembro que ele saiu no jogo contra o Vitória. E quando nós voltamos agora, estava eu e o Bruno, a gente ficou lembrando. Ele estava numa maca fazendo massagem, a preparação, e o Ronaldo reclamando de dores ali. E eu só olhei para ele e o Bruno fez assim para mim, tipo, tá legal, vai que tá legal. E ele machucou no primeiro tempo, nós tivemos um grande jogo, ele tinha deixado o Danilo na cara do gol, estava 1-0, e nós tínhamos tido a chance de fazer já o segundo gol. E nós jogávamos em função do Ronaldo, porque eu sabia que 3 bolas no Ronaldo, uma era gol, se entrasse 3 em qualidade, uma ele ia deixar alguém na cara do gol, e uma ele ia levantar a torcida e eu junto, porque ela ia passar do lado, ia dar no pau, mesmo sem as suas condições físicas ideais. Eu sabia da montagem, da estruturação dele. E aí ele sentiu. Quando ele sentiu, eu falei, Ronaldo, te prepara para o último jogo, que nem se tu tiver com uma perna só, tu vai estar para dentro do jogo. Porque a tua importância para a equipe, para a personalidade da equipe é muito forte. Mas a gente sentiu bastante. E foi mais físico do que técnico e tático a eliminação do Tolima? O tempo curto, o Tolima que veio no embalo? O Tolima tinha uma equipe sem grandes jogadores individualmente, sem um grande astro, mas uma equipe que quase mais de 2 anos e meio juntas. E jogava sem pensar, um nível de entrosamento muito alto. Saiu o Elias no meio campo e desestruturou o setor mais importante de uma equipe. Eu, enquanto ex-atleta, eu, enquanto boleiro, e eu, enquanto ideia de técnico, entendo que a partir do meio campo eu consigo irradiar e fazer todos os meus jogadores em volta. E a saída do jogador técnico, de infiltração, de qualidade, dito de forma errada, que era o segundo volante, ele não é volante, ele é um meia de infiltração, tal qual era Paulinho, ele desestruturou nessa equipe. E aí o casamento, Ralf, Jusilei e Paulinho não se deu, e Bruno César não se deu. Eu precisava de uma equipe mais agressiva. Aí a montagem no 4-2-3-1, logo em seguida de botar mais um atacante. Associado essa remontagem com a saída dele do William, associado ao pouco tempo de preparação nossa, diferentemente do Tolima, que estava voando, a temporada dele ele continuou, no final parou um curto espaço de tempo, nos prejudicou muito nesses 2 enfrentamentos.
O gol do Alessandro, a vitória contra o Palmeiras, foi ali que ressurgiu aquele Corinthians, depois de uma derrota tão dolorida? A primeira foi o Andrés entrar para dentro do vestiário comigo e falar assim: ei, vamos embora. Como é que é? Tamo junto? Vamos embora. Tá? Mesmo eu sabendo que tinha sido a primeira derrota, depois de 13, 14 jogos de vontade, foi a primeira derrota contra o Olímpia. Isso não é possível. Não foi isso que eu falei palavrão. Se o jogo dá a expulsão, me dá o segundo jogo, a puta. Foi pro corte ali. Eu falei mais de lá. Caralho. Um jogo mais importante, cara. Não é possível, uma derrota. Isso aí foi um projeto que eu digo. Eu comecei a dizer, o que eu fiz, cara? O que eu fiz? Sabe que isso não é que a pessoa. Aí, usou roupa verde, né? Verde, vermelho, azul. Não, mas aquilo marca. Eu digo, pô, cara, Deus não é é possível, cara. Aí ele bancou. E aí esse jogo foi emblemático porque precisou da alma da equipe para vencer. Aí reestruturou o time, chegou na final do Paulista contra o então time da moda, né, o Santos, e brigou pau a pau ali, foi até o último segundo. Não estava pronto para o título, faltava, era isso? Leste correto. O título do Campeonato Brasileiro foi da montagem, da reciclagem constante que nesses 3 anos a gente tem, e que agora ele é natural sempre fazer. É um ciclo com reciclagens, Ali ela se remontou uma nova equipe, amadureceu para bater campeã no Campeonato Brasileiro. Que são 38 rodadas, óbvio que são 38 jogos importantes, mas eu queria saber de você, se o jogo contra o Atlético, até pelo gol do Adriano, pelo personagem que era o Adriano e pelo que envolveu, tem que arrancar a camisa, ali você pensa, não perde mais? 29 rodadas na liderança nesse campeonato todo. É muito no campeonato todo. Mesmo tendo as adversidades, os problemas todos passaram, mas 29 rodadas. Se eu não contei, eu já contei para outros, mas para ti eu vou contar o que aconteceu. E tu vê o quanto é importante um trabalho de equipe. Teve um problema com o Adriano, que eu não sei se ele tinha sido de peso ou do que, ou de não ter ido a um treino, de atraso, não sei o que. Não acredito, não foi o treino lá. E eu tinha dito, ele não vai concentrar, ele está fora da concentração. Liguei para o Edu, fora da concentração. O Edu disse assim: professor, calma, à tarde nós conversamos. Ele é um cara muito ponderado. O Roberto é um cara, sabe, que soube gerenciar toda essa emoção que é dirigir o futebol do Corinthians. Se tu não tiver um bom senso, um pouquinho de calma, o cara, uma coisa, você atropela, ele sempre teve essa. Aí eu fui à tarde e disse assim: tu entende que isso é o melhor para a equipe? Eu já senti a pergunta, assim, vai vir argumentos contrários. Digo, mas eu quero me abrir para ouvir. Eu não quero prejudicar o Corinthians. E se eu tiver que rever, chamei a comissão técnica e a direção. E digo, por quê? Qual é que vocês estão falando? A necessidade da equipe, tu tem um jogador com essa característica, meus auxiliares, nós não temos um jogador, se tiver necessidade de um jogador dessa característica. Nós temos que pegar de novo ele, dizer para ele, corrigir ele, fazer ele trabalhar, recuperar, multar, tal. Resumo da história, mas tê-lo ele no banco. Nós precisamos de um jogador assim. Eu aceitei que vocês estão certos. Eu estou querendo só colocar o lado disciplinar, mas eu tenho que ver o lado do clube. E eu não tenho nenhuma. Se é uma coisa que eu tenho como virtude, é aceitar quando o outro está certo. Não tenho problema, eu vejo isso como inteligência, como grandeza. Os teus argumentos foram que vocês estão certos. Naquele jogo, a direção e a comissão técnica interferiram, concentrei no jogo, nós viramos. Acabou o jogo, a primeira coisa que eu fiz, pergunta para o Roberto, para o Duílio, para o Edu e para a comissão técnica, eu fui lá e dei um abraço neles, eu digo, obrigado. Vocês me fizeram ver o que era importante para a equipe, não o que era importante para mim. Porque eu estava puto da cara com o comportamento dele. Foi emblemático e foi um trabalho de equipe também que isso tinha feito. Na Libertadores tiveram vários momentos marcantes. Eu não quero falar de nenhum momento do Tite como treinador,
Eu quero saber como é que foi o Tite na cadeira numerada contra o Vasco. Como foi o torcedor do Corinthians, Tite, naquele momento? Louco e apaixonado. Maluco e coração. Emoção sem razão. Você conseguia falar com o banco? Eu consegui ficar focado no jogo. Conseguiu? A Parabéns. capacidade, o técnico tem que desenvolver uma capacidade de abstrair, eu não sei o termo exato, mas de abstrair tudo que está em volta, tu olhar, mas não enxergar, tu escutar, mas não ouvir, e ficar voltado ao jogo. Eu tenho um lance na diagonal Mas até o gol do do Cássio. Paulinho, né? Eu tenho um lance do Cássio fazendo a defesa com o Diego Souza na minha cabeça. Eu tenho a bola. Eu tenho a bola, aquela trisca na tarde. Eu tenho o Alessandro quando domina num rebote ofensivo, que deu o lance da gente, que eu digo assim, cava, e a bola não sai, ela sai mais rente, ela bate nas costas e daí dá a sequência. Eu tenho tudo na minha memória. Eu tenho o gol. E depois do Do gol? Paulinho, aí você conseguiu continuar focado? Sim, Ah, não é tempo. Então. juro que teve. Conseguiu? Juro. Se vocês pegarem 87 do segundo tempo, né? até a hora que eu tava. Aí eu desci da parte de cima No alambrado. e eu fiquei no alambrado. É. Eu fiquei no alambrado. Eu só passava e digo, ó, o Jorge não sai mais, não sai mais do lado direito, do lado direito, do lado esquerdo. O Irã já tinha entrado naquele jogo. Fica bem na frente, porque é 2 linhas de 4 montadas. Melhor jogo, né? Oi? O jogo mais difícil da Libertadores. Eu estava conversando antes, eu digo assim, que 2 equipes tinham a alma de campeão. Eu falei isso pro volante do que machucou, que veio tratar conosco. Rômulo. O Rômulo. Eu falei pro Rômulo veio tratar, e disse, pô, professor, parabéns pelo título, pelas conquistas de Rômulo. Tinha 2 equipes com cara de campeão, com alma de campeão. Eram nós, era vocês. Ele disse, nós time era muito unido, muito competitivo. O time da moda era o Santos, mas o Santos estava assim aquele... Estava assim o punch da coisa. Sabe? Ele tecnicamente era a melhor equipe, valores individuais, Neymar extraordinário, mas sem punch. A mídia, e aí eu muita... É o time, é o bi. Eu ouvi situações dizendo assim, pá, nós e Boca na final, pô, vai ser legal. Inconscientemente projetando, o Santos falando isso, sabe? Eu digo, ó, isso é tudo, mostra que a coisa pode. E aquele jogo, o gol do Paulinho, a forma com que a equipe, tu vê a imagem, até hoje ela é a imagem mais representativa de um gol do Corinthians nessa passagem ao gol do Paulinho. Todos vão se abraçar. Eu quase joguei para baixo ali das cadeiras. Por que quando o Corinthians perdeu para o São Paulo na última rodada do Brasileirão, você afirmou que naquele momento o Corinthians tinha conseguido, ali você garantia que o Corinthians chegaria à final do Mundial? Foi um pouquinho estratégico a minha resposta. Ela foi um pouquinho olhando para o segundo lance, coisa que não é muito do meu perfil, muito da minha característica, já jogar um segundo lance. Eu tinha um segundo objetivo disso. Eu tinha um segundo objetivo porque perder para o São Paulo, perder sem a equipe titular do São Paulo que vinha jogando, perder no último jogo, vésperas de viagem, com a equipe toda nossa, machucar Guerreiro, ter jogador expulso, era um momento muito que eu tinha que mexer com a ponta dos dedos. E um momento de trazer para mim, estrategicamente, as observações e eu criticá-los e corrigi-los a boca pequena, mas não ecoar na mídia. Isso forte foi estratégico, foi pensado. Eu sabia que eu ia fazendo uma frase que era uma verdade, eu queria perder um jogo, mas não queria perder esse jogo. Então eu usei termos estratégicos para trazer também essa declaração para mim, de uma forma de associar que era um jogo que nós tínhamos que perder, mas trazer para mim a mídia e deixar que eu iria cobrar, como cobrei deles, o jogo. O Jorge Henrique, a entrada dele contra o Chelsea, o efeito dela foi maior taticamente ou aquilo entrou no grupo
não, é isso aqui que precisava, foi mais emocional, eles passaram a acreditar mais que dava para ganhar? Foi taticamente a necessidade de transições rápidas, de dar mais mobilidade, dar mais velocidade à equipe. Foi necessidade tática. Então, em Recopa, fecha o ciclo. Estou colocando o brasileiro fora do ciclo porque o Corinthians já tinha vencido o brasileiro sob seu comando, né? E a Copa do Brasil acabou vindo muito meio fora do calendário anterior, né? Paulista e Recopa fecham o ciclo perfeito? Fecha, eu vou te dizer por quê. Porque a Copa do Brasil o Corinthians já tinha, e recente, e o Tite também já tinha. Se tu pegar as duas equipes para dizer o que faltava, os 5 títulos. Eu queria ganhar muito o Paulista. Eu saí pulando igual um cabrito lá quando saí. Eu vou lá no canto, claro, poxa, nós somos eliminados pelo Boca num jogo onde a torcida, pô, é igual um título, tu sair daquele jeito no estádio é igual um título. Eu vou lembrar da minha despedida e vou lembrar desse jogo. Como assim, carinho, reconhecimento. Esses 2 jogos eu vou lembrar. Sem ter ganho. Ou eu indo embora. Empatando o jogo. Mais um. E aí os torcedores ficaram cantando meu nome, nem estão sabendo do jogo, não estão nem aí, nem ouve aquela coisa assim. Eu não ouvia, foi do jogo. Um comentário do jogo eu não sei falar. Deu o nome, falar do nome do Alessandro, cantar, vibrar. Eu falei, eu não vi um comentário do jogo. Fechou o ciclo. O ciclo assim de grandes conquistas do grande clube. Faltou uma Copa São Paulo. Futebol júnior. Agora, a minha pergunta, Corneta, por que o Ibson? O Ibson, ele é um bom jogador e ele não teve o tempo hábil e continua. Ele não tem um tempo hábil de fazer um treinamento, um volume de treinamento tal qual teve o Guilherme, tal qual teve outros para executar a função. E o Ibson, no momento de montagem da equipe, era um jogador também importante, também com maturidade para vir num campeonato importante como esse, se não para ser uma solução, mas para ser um jogador importante numa equipe para, no momento que tenha necessidade, contribuir. Vir a se confirmar como titular ou não, esse formar uma equipe também mais experiente, que é um exemplo, é muito pesado para Igor, Paulinho, para Léo, botar para jogar no Campeonato Brasileiro. Faz um comparativo, vê os meninos que estão jogando, o Samuel do Fluminense, os meninos que estão entrando no Fluminense. Mas o peso emocional, eu assisti o jogo contra o Atlético, eu sentia aflição vendo os jogadores do Fluminense jogar. Porque queria que o tempo terminasse logo, passasse logo, que vencesse 38 segundo tempo, gol. Tu precisa ter também, para jogar Campeonato Brasileiro, maturidade. Para ver jogadores. E não botar nas costas do garoto a necessidade. E nisso precisa ter equipe. Não veio assim o Ibson, é o grande contratação para ser. Ele veio o Renato, veio o Paulo, veio o Gil. Essas foram pontuais. O do Ibson, foi um Gil fantástico. Mas é até para botar pressão e tentar titular, reciclar. Ciclos são reciclagem constantes. Aquilo que nós fizemos, nós procuramos reciclar. O Ibson veio desse contexto, bota a pressão de quem está jogando. Né? Nessa formação de grupo com essa característica. Agora você não vai falar para mim, vou até sentar aqui, eu quero que você olhe aqui e fale seu tchau para a torcida do Corinthians. Então pode olhar para mim. Tô brincando, Você é aqui, olha para lá. Pro torcedor, o tide pro torcedor, sem intermediário. Eu já me emocionei junto, eu já chorei muito, me escondi já para não chorar, tem que ter muita coragem, talvez essa coragem eu não tenha tanto assim de ficar correndo as lágrimas, botar a mão no rosto e fazer o que eu fiz em casa com a minha esposa. O título que eu recebi do reconhecimento no jogo contra o Internacional de você, torcedor, eu vou levar para o resto da minha vida, quando mais um dos títulos todos, tal qual aquele do Boca Juniors, de reconhecimento de trabalho, de reconhecimento de uma conduta. E nas palavras do presidente do conselho, doutor Ademir e o doutor Guilherme, os dois que entraram na minha sala, dizendo assim para mim, Tito, a gente não veio te agradecer título, a gente não veio te agradecer vitória, a
a gente veio te agradecer a forma digna com que tu representasse o ser técnico do Corinthians. Essas frases, e o teu reconhecimento, e o teu carinho, torcedor, cantando a musiquinha, olê, 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 titê, titê, ele está aqui, e eu vou ter muita dificuldade de jogar contra o Corinthians. Eu vou querer evitar ao máximo jogar contra o Corinthians, porque eu não vou ter condição, eu não vou estar no meu estádio normal. Perguntaram para mim o que eu queria dizer, essa foi a pergunta. Obrigado, obrigado, obrigado. Se for só esse final, ele já é mais do que suficiente para retribuir o carinho que eu tive e o reconhecimento que eu tive.